Olá, muito bom dia a todos. Mais um programa Palavra de Fé nesta quinta-feira, 12 de agosto de 2021. Em mais um momento falando da Palavra de Deus e também já convidando você que no próximo domingo nós vamos estar aqui na sede, aqui na Rua São Paulo, em Francisco Beltrão, às 9, às 18 e 19h30. Então são 3 horários para que você possa cultuar a Deus conosco. E também aí na Cidade Norte, no Pinheirinho, na Rua Teresópolis, 686, às 19h30. Então às 19h30, Cidade Norte, nós vamos estar aí na Igreja Ministério Luz do Mundo, cultuando a Deus às 19h30. E aqui no centro da cidade, na sede, às 9 da manhã, às 19h30 e também às 9 da manhã, às 18 e também às 19h30. Serão esses os horários que nós vamos estar cultuando a Deus no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, lá em Efésios, o capítulo 6 e o versículo 1 e 2. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha, esta passagem bíblica é muito forte. Você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando o programa Palavra de Fé, quando Paulo ele declara aos Efésios a palavra bem clara: vós filhos, dizendo para os filhos seres obedientes aos vossos pais, porque isso é bom, isso traz vida, isso traz vitória, isso traz bênção. Honra teu pai e a tua mãe, para que Deus possa te abençoar. É o primeiro mandamento com promessa. Então, tudo isso é uma instrução bíblica que vem na vida dos filhos, da família toda, mas dos filhos especialmente para honrar o seu pai, honrar a sua mãe. A Bíblia diz que quem honra o pai e a mãe é abençoado, e aquele que não honra e não obedece o pai e a mãe é digno de morte. Então, nós estamos aqui nesses horários que eu citei no próximo domingo para abençoar a tua vida. Você traz a sua família para a casa do Senhor. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É momento de alegria estar na casa de Deus, de estar cultuando a Deus, buscando a Deus. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. É tempo de buscarmos a Ele. É tempo de estarmos na presença dEle. A família na casa do Senhor. Quem vai levantar-se contra? Quem vai tentar destruir a sua família? Não há forma, não há jeito, porque você está protegido pelo próprio Deus, protegido pelo Senhor, protegido pela palavra do Senhor. E Deus tem um compromisso com a maior instituição já vista sobre a face da terra. Chama-se essa a família, a maior instituição. Não há nada maior do que a família, não há nada maior do que a graça, do que a misericórdia, do que o poder de Deus nas nossas vidas. Então, creia no grande milagre, para que Deus possa estar te abençoando no nome do Senhor Jesus. Eu vou um breve intervalo e já voltamos. Você quer comprar ou trocar o seu veículo? A Nego Veículos está há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com as mais diversas marcas, veículos de qualidade e procedência. Nego Veículos, na Avenida das Missões, número 1170, no centro de Ampere. Super Beana, a sua economia começa aqui. Super Beana, preço baixo pra quem a gente ama. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR 180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro.
Lavacar Vanderlei. Aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. Muito bem, estamos de volta neste momento e falando da palavra de Deus, daquilo que tem acontecido, e aqui a pouquinho você vai acompanhar o resumo também, que aquilo que aconteceu em um dos cultos de domingo aqui na Igreja Ministério Luz do Mundo, onde Deus tem abençoado poderosamente a vida das pessoas. Eu gostaria que você acompanhasse conosco esse momento. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. O livro de Êxodo na Bíblia Sagrada, ele vai contar a história do que o povo cristão passou na caminhada do deserto para alcançar a terra prometida. A Bíblia diz no princípio desse livro, no capítulo 1, 2 e 3, aonde o povo cristão, ele estava no Egito. Se voltar um pouco à história, a Bíblia diz que existia uma crise na face da terra, e o povo cristão foi conduzido pelo Egito, conduzido por um líder. E a Bíblia diz que aquele povo, até então, enquanto aquele líder conduzia eles viviam bem, tinham uma vida abastada, tinham uma vida de bens. Porém, conta e nos diz a Bíblia Sagrada que o tempo foi passando e o povo cristão vivendo no Egito, o povo cristão começou a se misturar com os costumes do povo do Egito. E aí aquele povo começou a concordar com o que os egípcios cultuavam, buscavam, adoravam. E automaticamente a Bíblia diz que quando nós agimos, quando nós fizemos algo que não agrada a Deus, ou quando nós pecamos para entender, o Espírito Santo vai se retirando de nossas vidas. E quando o Espírito Santo vai se retirando, nós vamos se tornando alvo fácil de Satanás atingir as nossas vidas. E começou a acontecer com aquele povo no Egito. E começa, a Bíblia nos diz no princípio desse livro, que o povo cristão virou escravo no Egito. A Bíblia nos diz que passou em torno de 400 anos o povo cristão sofrendo na mão dos egípcios. O povo que era escolhido por Deus, que foi consagrado, selado, que tinha promessa, trabalhando como escravo na mão dos egípcios. O povo que tinha uma promessa de prosperidade, uma promessa de avançar contra o inimigo, uma promessa de ter uma família abençoada, uma promessa de ter bens, uma promessa de conquistar a terra, uma promessa que eles tinham de dizer: olha, onde você colocar a planta do vosso pé eu te dou como herança. O povo estava escravizado, trabalhando só pelo alimento. E a Bíblia nos diz no capítulo 2 de Êxodo, que alguém do povo judeu lembrou dessa promessa. Depois de tanto sofrimento, tanta escravidão, a Bíblia diz que o povo clamou ao Deus de Israel. E a Bíblia vem nos falar desse homem chamado Moisés. A Bíblia diz que Moisés era um homem que foi criado no Egito, era um homem para ser herdeiro do trono do Egito, era um homem que foi criado no palácio de Faraó, era um homem que sabia tudo da educação egípcia. Porém um dia esse homem falhou, pecou. Esse homem cometeu um assassinato. Era um homem preparado para herdar o trono do Egito, para conduzir aquela nação. Porém a Bíblia diz, se você vê a história desse homem, ele podia ter todos os prazeres da terra,
ele podia ter todos os bens que o mundo oferece, ele podia governar a maior nação, porém o Espírito Santo de Deus estava no coração desse homem, que tinha uma promessa de libertar o seu povo, e a Bíblia diz que ele preferiu sofrer por um pouco de tempo na face dessa terra, do que gozar os prazeres do Egito. O que eu quero dizer com isso? Ele preferiu largar o que condenava a alma dele, para sofrer um pouco, para herdar a vida eterna. E a Bíblia diz que ele estava num monte de Deus, monte chamado Horebe, ali cuidando do seu rebanho, o rebanho do seu sogro. E a Bíblia diz que ele escutou algo ao seu redor, e era um fogo queimando, como diz a Bíblia Sagrada, uma sarça, um anjo se fez de fogo na sarça ardente. Ele escutou o barulho do fogo, ele se virou, ele viu o fogo, ficou curioso e começou a se aproximar. Capítulo 3 de Êxodo, começou a se aproximar, e a Bíblia diz que Deus falou com esse homem: olha, tira o sapato dos seus pés, que o lugar que você está pisando é santo. Primeira palavra de Deus com Moisés: tira o sapato, se desfaz do seu eu, do que você acha, se desfaz do teu orgulho, se desfaz de tudo que você pensa e entrega os caminhos a mim. E a Bíblia diz que Deus falou com Moisés. Vou fazer uma analogia aqui. Moisés, você conhece, você sabe como é que procede aquele povo. Você foi criado lá, você foi educado por Faraó, você foi educado pelos maiores educadores. Então, Moisés, eu estou te escolhendo para você ir lá tirar o meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu tenho observado o sofrimento do meu povo, eu tenho observado a angústia do meu povo, eu tenho observado o que Satanás tem lançado contra os lares do meu povo. E a Bíblia diz que Moisés falou: Senhor, eu não tenho oratória, eu não consigo nem falar. Como eu irei lá enfrentar aquele país poderoso? Moisés foi chamado quando estava no deserto. Ele não queria mais saber do Egito, porque ele sabia que lá ele tinha prazeres, ele sabia que lá ele tinha conforto, mas lá também tinha condenação. Mesmo de todo o dinheiro que tinha lá, existia sofrimento. E muitas vezes nós entregamos nosso caminho a Cristo, entendemos, o Espírito Santo pela misericórdia nos dá o mínimo de entendimento. Se nós não aceitar o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador, se nós não crer que Deus ressuscitou, nós não seremos salvos. E se nós não seremos salvos, então nós vamos ser condenados. Pela misericórdia de Deus, Ele fala conosco, e nós aceitamos Cristo. Nós aceitamos Cristo, porém, às vezes estamos andando que nem Moisés no deserto. O deserto vem, a dificuldade vem, a crise vem, a angústia vem, a tristeza vem. E aí nós não sabemos o que fazer, nós começamos a cobrar de Deus, aquele que nos tirou do Egito. Deus estava instruindo ele no sofrimento, na angústia, na tristeza. E a Bíblia diz, no livro de Êxodo, que Deus foi com Moisés, e Moisés foi até o Egito. Chegou diante de Faraó. É claro que ele não queria libertar. É claro, meu amigo, meu irmão, igreja de Cristo, nós temos que entender o lado espiritual. É claro que Satanás vai brigar para nós não herdar a salvação até o nosso último fôlego de vida. Quando nós entramos numa casa de oração, quando nós entregamos o nosso caminho a Deus, quando nós entregamos os nossos sonhos, nossos projetos, é claro que Satanás sabe, e ele vai começar a avançar, ele vai começar a avançar para destruir, para enfraquecer na fé. A Bíblia diz que Moisés, conduzindo o seu povo no livro de Êxodo, atravessou o Mar Vermelho, e a Bíblia diz que da saída do Egito até de volta no monte, aonde eu li esse versículo 15 de Êxodo capítulo 33, a Bíblia diz que demorou 3 meses até ele chegar
diante do monte de Deus. E aí eu entro na mensagem desse versículo aqui. Deus falou: Moisés, agora vocês vão sair do deserto, mas vai ter uma caminhada até vocês herdar a terra prometida. O que eu considero por terra prometida, para esclarecer? Primeiro passo, a minha salvação eterna. Ou primeiro passo, a nossa salvação eterna. Primeiro passo. Depois entra a família, que é a base, a estrutura da sociedade. Depois vamos colocar os nossos sonhos, nossos bens, o que nós desejamos, o que nós almejamos, uma vida boa, uma vida de conquista, debaixo da unção do Espírito Santo. Porém, a Bíblia diz que Deus falava com Moisés como um amigo fala com o outro. Moisés, todas as experiências que passou com Deus, toda a intimidade que ele tinha com Deus, tudo que ele falava para Deus e Deus falava com ele, todas as instruções que Deus dava a ele, todos os ensinamentos que Deus dava a ele. Deus falou: Moisés, agora tu vai conduzir esse povo para a terra que mana leite e mel. Ele disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça sair daqui. Versículo 16: como pois se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo de sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Moisés sabia que a diferença dele, daquele povo que estava, com a diferença dos outros povos, com as situações que ele ia enfrentar nessa caminhada, era o Deus que estava na vida dele. Era o Deus que ele tinha feito uma aliança. Era o Deus que ele tinha entregado os caminhos para ele. E a Bíblia diz: entrega os caminhos ao Senhor, confia nele. Primeiro há uma entrega, abrir o coração, pedir misericórdia, se prostrar diante dele, dar liberdade do Espírito Santo operar em nossos corações. A entrega, depois a confiança, mesmo no impossível. Ele segurou Moisés 40 anos para fazer a sarça acender e falar com ele. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo novo se fez. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui essa noite, esqueça o passado. Se você aceitou Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador da sua vida, quando você confessou, quando você deu liberdade ao Espírito Santo, Deus passou um pano no teu passado e começa tudo novo. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. Até agora foi tudo maravilhoso, né? Até agora é tudo que nós precisamos ouvir numa mensagem. Porém, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, o apóstolo Paulo falando com a igreja de Cristo, a Bíblia nos traz, ou a Bíblia nos diz isso. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, ouça: ora, irmãos, não quero que ignoreis. Pronto, o apóstolo Paulo: ora, irmãos, vocês não podem ignorar isso. Pelo contrário, vocês têm que obedecer e ouvir isto. Não ignore, traga para si. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais
estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Quando Moisés tirou o povo da escravidão do Egito, a Bíblia diz que de dia uma nuvem seguia eles, e à noite uma luz, e eles passaram pelo mar, um dos maiores milagres. Versículo 2: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Versículo 3: e todos comeram da mesma comida espiritual. Vou ler novamente o 3: e todos comeram da mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Todos comiam, todos ouviram a mensagem, todos ouviram a pregação, todos tiveram livre-arbítrio, todos ouviram os milagres, as promessas, os sinais de Deus. E aí olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 5: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Tem umas versões que diz: por isso foram mortos no deserto. Todos saíram, todos clamaram, todos participaram dos cultos, todos ouviram a palavra de Moisés, todos ouviram a pregação, todos oravam, todos jejuavam, todos buscavam, todos estavam no deserto buscando a terra prometida. Todos tiveram a mesma oportunidade. Todos. O Pai não faz acepção de pessoas, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por que Deus não se agradou da maior parte deles? E a maioria morreram no deserto. Versículo 6 de 1 Coríntios, capítulo 10: essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Eles estavam sendo conduzidos para a terra prometida, mas eles cobiçavam voltar ao caminho da perdição. Perderam a intimidade com Deus, só pensavam em festa e se folgar. Ah, eu aceitei Jesus, agora eu tenho a salvação, eu não preciso fazer mais nada. É tudo que Satanás quer ouvir da nossa boca. Versículo 8: e não nos prostituamos, como algum deles fizeram, e caíram num dia 23.000 pessoas, por causa da prostituição. Versículo 9: e não tentamos a Cristo, como algum deles também tentaram e pereceram pela serpente. E o versículo 10 para encerrar. Esse eu acho até o principal: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quem é o destruidor? É um demônio. Então quando nós murmuramos, falamos: nossa, dá uma crise, nossa, eu não acredito mais em Deus. Ou quando nós lançamos uma palavra de maldição na nossa casa, olha o que diz: muitos foram consumidos pelo destruidor, que é um demônio, murmurando com a boca. A nossa boca, a Bíblia diz que tem o poder de abençoar e o poder de condenar. O poder de abençoar e o poder de condenar. E aí? E agora? O que podemos fazer? O que tem que ser feito? Então, para quem sabe nós mudar a nossa conduta. O que Moisés fazia? A partir do momento que Deus falou com ele,
Moisés procurava ter uma vida de intimidade com Deus. Moisés procurava ter uma vida de adoração a Deus. Deus falava a Moisés: sobe ao cume do monte. Ele subia. O Espírito fala conosco: vai no culto nessa noite. Nós viemos. O Espírito fala conosco: vamos louvar a Deus. Nós louvamos. É só assim. O Espírito, a nossa carne não quer jejum, mas o Espírito que está em nós pede um jejum. É difícil. Vamos jejuar. Vamos ter um momento de intimidade com Deus. Vamos ter um momento de comunhão com Deus. Quem entendeu diz amém. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Chopinzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. O Lavacar Palito está voltado para a limpeza interna e externa do seu veículo. Limpeza simples, completa, polimento e enceramento. Trabalhando com produtos de qualidade e respeitando sempre a opinião do nosso cliente. Venha nos fazer uma visita. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Muito bem, estamos de volta, momento da oração em nome do Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Essa é uma oportunidade, Senhor, que estamos na Tua presença e entramos, ó Deus, para Te louvar, Te exaltar. Apresento todos os telespectadores, apresento a todos aqueles, Pai, que estão na mesma fé, no mesmo Espírito, e não aceitamos, Pai, essa dor, essa enfermidade, esse sofrimento que sobreveio sobre a vida desta pessoa. Então passa, meu Deus, com o Teu poder agora e arranca toda a enfermidade, toda a doença, toda a maldição, a praga, tudo aquilo, meu Deus, que está por detrás seja queimado, destruído, porque o Senhor agindo, quem vai impedir, meu Pai? Então arranca, Deus, esse pânico, essa doença, essa enfermidade, leva embora, meu Deus. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e as cravou na cruz do Calvário. Nós cremos, meu Pai, no Teu poder. Então visita esse pai, essa mãe, este jovem, essa pessoa, meu Deus, que chora, essa pessoa, Pai, que está triste, melancólica nesse momento, esse sofrimento que está dentro desta casa, desta família. Espírito Santo, toca com o Teu poder agora. E aonde chega a minha voz, as pessoas começam a receber a cura, a libertação, a transformação. Recebe o poder de Deus, recebe a paz de espírito, a alegria do céu. Toca, Jesus, agora com o Teu poder. Milagre aconteça em nome do Senhor Jesus. E eu estou abençoando, meu Deus, e consagrando esta água. Assim que esta pessoa beber dessa água, ela seja curada, liberta e transformada. Abençoe e consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba desta água, receba a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade.